Bom dia. Hoje eu quero começar pedindo licença para falar de algo que a maioria das orações não menciona: o cansaço de quem reza sem ver resultado, a exaustão de quem pede e o céu parece mudo, a solidão de quem acredita, mas não vê mudança nenhuma. Se você conhece essa fadiga, então hoje é o seu dia, porque hoje a igreja celebra a memória de uma mulher que rezou durante quase 30 anos por um filho que não queria saber de Deus e chorou, e insistiu e não desistiu. E o nome dela é Mônica. Mônica nasceu no norte da África, por volta do ano 332. Casou-se com Patrício, um homem pagão e de temperamento violento. Teve filhos, entre eles Agostinho brilhante, inquieto, rebelde e completamente perdido. Agostinho mergulhou na filosofia pagã, nos prazeres, nas heresias. Teve um filho fora do casamento, rejeitou a fé da mãe com a arrogância de quem acha que sabe mais do que Deus. E o que Mônica fez? Ela chorou. Não chorou uma vez, chorou durante anos, décadas. Chorou tão copiosamente, tão persistentemente, que um bispo, cansado de vê-la implorar por intercessão, disse-lhe uma frase que atravessou os séculos: vai, porque é impossível que o filho de tantas lágrimas se perca. E ele não se perdeu. Agostinho converteu-se, tornou-se padre, bispo, doutor da igreja, um dos maiores pensadores da história cristã. E pouco antes de Mônica morrer, em Óstia, mãe e filho tiveram um diálogo que Agostinho registrou nas Confissões, um momento de contemplação silenciosa, juntos, olhando pela janela, tocando por um instante a eternidade. E Mônica disse: filho, já nada me prende a esta vida. O que eu ainda fazia aqui, não sei. A minha esperança neste mundo já se realizou. Ela morreu em paz, não porque a vida tinha sido fácil, mas porque as lágrimas não foram desperdiçadas. O evangelho de hoje, Mateus 24, 42 até 51, fala de vigilância. Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. E depois Jesus conta a parábola do servo fiel, aquele que o Senhor colocou como responsável e que, quando o Senhor volta, é encontrado fazendo o que devia fazer, não dormindo, não desistindo, não batendo nos companheiros, fazendo, servindo, esperando. Mônica é essa serva. A vida inteira ela fez o que devia fazer, amou, rezou, chorou, esperou, sem garantia, sem prazo, sem sinal visível de que algo ia mudar. Ela não sabia em que dia o Senhor viria ao coração do filho, mas ela vigiou, e vigiou não com os olhos, como disse o Papa Francisco, mas com o coração livre e orientado para a direção certa. A primeira leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios abre com uma afirmação que ecoa tudo isso: Deus é fiel. Duas palavras: Deus é fiel. Não diz Deus é rápido, não diz Deus resolve no seu prazo, diz Deus é fiel. E a fidelidade de Deus nem sempre se manifesta na velocidade que queremos. Às vezes se manifesta na paciência que Ele nos dá para continuar esperando. Paulo continua: é Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível até ao fim, não até quando for conveniente, não até quando você aguentar, até ao fim. Mônica perseverou até ao fim, e o fim não foi derrota, foi Óstia, foi a janela, foi o silêncio de quem finalmente viu a resposta. O Salmo 144 canta: uma idade conta a outra vossas obras e publica os vossos feitos poderosos. A história de Mônica foi contada à geração seguinte por Agostinho, e a geração seguinte, e a seguinte, e hoje, 17 séculos depois, ainda estamos aqui falando das lágrimas de uma mãe africana,
porque as lágrimas oferecidas a Deus não evaporam, elas irrigam quem espera com lágrimas. Colhe, agora eu preciso falar com as mães e com os pais, mas especialmente com as mães, porque hoje é o dia de vocês, mesmo que ninguém tenha mandado uma mensagem dizendo isso. Eu sei que tem mãe me ouvindo agora que reza pelo filho todo dia, de manhã, antes de sair para o trabalho, à noite, depois que a casa silencia, no meio do dia, no ônibus, quando uma lembrança atravessa o peito como uma lâmina. Uma mãe que olha o celular esperando uma mensagem que não vem, que sabe onde o filho está, mas não sabe como o filho está, que vê a cadeira vazia na mesa e engole o choro junto com a comida. Pode ser um filho que se afastou da fé, pode ser uma filha que se perdeu nas drogas, pode ser um filho que escolheu um caminho que você não entende, pode ser uma filha que simplesmente parou de falar com você e você não sabe por quê, pode ser um filho que mora na mesma casa, mas vive num mundo onde você não tem acesso. Eu quero que você saiba uma coisa: Mônica viveu exatamente o que você está vivendo. Ela não tinha garantia nenhuma, ela não tinha uma revelação mística prometendo que tudo ia dar certo. Ela tinha lágrimas, ela tinha joelhos gastos, ela tinha um coração que se recusava a desistir de alguém que o mundo inteiro já tinha dado como perdido. E durante quase 30 anos, a única coisa que sustentou Mônica foi a frase do bispo: é impossível que o filho de tantas lágrimas se perca. Eu não posso prometer que o seu filho vai se converter amanhã, eu não posso prometer que a sua filha vai voltar para casa na próxima semana, não seria honesto, mas eu posso te dizer o que a história de Mônica me ensina: as lágrimas de uma mãe não caem no vazio, elas caem nas mãos de Deus, e Deus é fiel. Paulo disse hoje: Deus é fiel, não é rápido, é fiel, e fidelidade significa que Ele não esquece, que cada oração que você fez pelo seu filho está guardada, que cada noite em claro conta, que cada vela acesa, cada terço rezado, cada suspiro oferecido está trabalhando em silêncio, no invisível, no subsolo da alma do seu filho, mesmo que na superfície nada pareça mudar. O Evangelho diz: feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Agindo assim, não tendo já resolvido tudo, não tendo já colhido o fruto, agindo, rezando, esperando, chorando. A fidelidade não é medida pelo resultado, é medida pela persistência. Então, hoje, mãe, pai, avô, você que carrega no peito a dor de um filho que se perdeu, eu quero te pedir: não pare de rezar, não pare de chorar, não pare de esperar, e não tenha vergonha das suas lágrimas. Elas não são fraqueza, são a oração mais antiga do mundo, são a linguagem que Deus entende antes mesmo de você abrir a boca. Quem espera com lágrimas, colhe. Agora eu quero falar com os casais, e hoje o tema é específico: o que acontece quando um acredita e o outro não? Existem casamentos em que a fé não é partilhada, um vai à missa, o outro fica em casa, um reza antes de dormir, o outro vira para o lado, um quer educar os filhos na fé, o outro acha que é perda de tempo, e entre os dois, um espaço que não é de briga, é de solidão. A solidão de quem caminha em direção a algo que o outro não enxerga. Mônica viveu isso. Patrício, o marido dela, era pagão, não apenas indiferente, era contrário, tinha temperamento explosivo, não compreendia a fé de Mônica e não fazia questão de compreender, e Mônica não o abandonou, não o desprezou, não o tratou como inferior. Ela o amou com a mesma paciência com que amou Agostinho, e Patrício, nos últimos anos de vida, converteu-se, não por sermões, não por argumentos teológicos, pela presença silenciosa e persistente de uma mulher que vivia o que acreditava. Se você vive num casamento assim, onde a fé é sua, mas não é do outro, eu quero te dizer duas coisas:
A primeira, não transforme a sua fé em arma. Não use a oração como forma de superioridade. Não reze alto para que o outro ouça e se sinta culpado. Não cite versículos como quem atira pedras. Isso é o servo mau da parábola, aquele que bate nos companheiros. A fé que agride não converte, só afasta. A segunda coisa, não desista, não do casamento e não da esperança, mas entenda que a conversão do outro não é sua responsabilidade, é obra de Deus. O seu trabalho é ser fiel, ser o servo prudente que dá alimento na hora certa. E às vezes o alimento certo não é uma palavra sobre Deus, é um gesto de amor tão gratuito, tão desproporcional, tão inexplicável, que o outro olha e pensa: de onde vem isso? E a resposta, mesmo sem ser dita, é Deus. Paulo escreveu: nele fostes enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. Se a sua fé te enriqueceu, então viva essa riqueza, não a pregue, viva, e deixe que o transbordamento faça o trabalho que o discurso não consegue. Quem espera com lágrimas, colhe. E agora eu falo com você que está cansado de esperar, não necessariamente por um filho ou por um cônjuge, cansado de esperar por qualquer coisa, pela cura que não vem, pelo emprego que não aparece, pela resposta que não chega, pela mudança que você pediu em oração há tanto tempo que já nem lembra quando começou a pedir. A ansiedade da espera é uma das dores mais surdas que existem, porque ela não tem ferida visível, não tem diagnóstico claro, não tem prazo, é um vazio que se renova todo dia. Você acorda e a primeira coisa que sente não é esperança, é o peso de mais um dia igual, mais um dia em que nada mudou, mais um dia em que o céu parece um teto de concreto. Jesus disse: se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria. O problema da espera é que não sabemos a hora. Se Deus dissesse: em 3 meses vai melhorar, você aguentaria. Se Ele dissesse: em 2 anos seu filho volta, você marcaria no calendário e respiraria. Mas Ele não diz, Ele só diz: vigiai, ficai preparados. E esse ficai no imperativo, sem prazo, sem data, é o que mais cansa. Mas eu quero que você perceba algo que talvez tenha passado despercebido na leitura de Paulo. É Ele também que vos dará perseverança. Ele vos dará. A perseverança não é algo que você produz sozinho, não é força de vontade, não é teimosia espiritual, é dom, é Deus que dá. Se você ainda está aqui, ouvindo esta oração, depois de tantos dias de espera, não é porque você é forte, é porque Deus está te sustentando. A perseverança que você acha que é sua, já é a resposta que você achava que não tinha recebido. Mônica não esperou 30 anos porque era uma mulher extraordinariamente forte. Ela esperou 30 anos porque Deus lhe deu a graça de não soltar. E essa mesma graça está disponível para você. Agora, nesta manhã, neste minuto em que você está a ponto de desistir, o Papa Francisco disse que vigiar é ter o coração livre e orientado para a direção certa. Livre, não preso ao resultado, não amarrado ao prazo, não sequestrado pela ansiedade, e orientado, apontando para Deus, mesmo quando Deus parece distante. O coração de Mônica era assim, livre e orientado. Ela não controlava o tempo de Deus, ela confiava no caráter de Deus, e o caráter de Deus é fidelidade. Então, se hoje você está no seu 30º ano de espera, ou no seu 3º dia, a mensagem é a mesma. Não pare. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. Às vezes, o silêncio é a forma que Ele encontra de te ensinar que a confiança verdadeira não precisa de evidências, precisa de lágrimas. E as lágrimas, como as de Mônica, não se perdem. Quem espera com lágrimas, colhe. Vamos rezar. E hoje eu quero que a nossa oração tenha a forma de uma lágrima.
não precisa chorar de verdade, mas se vier, deixe vir. Não segure, não engula, não peça desculpa. As lágrimas que você oferece a Deus não são sinal de fraqueza, são sinal de que você ainda acredita o suficiente para sentir. Coloque agora diante de Deus o nome de quem você espera. Pode ser o nome de um filho, de uma filha, de um marido, de uma esposa, de um amigo, de você mesmo. Coloque esse nome no centro do seu peito, como Mônica colocava o nome de Agostinho, e entregue, não com pressa, com confiança. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora vamos rezar a Ave Maria. E hoje, ao rezá-la, eu quero que você pense em duas mães, Maria e Mônica. Maria, que seguiu o filho até a cruz e ficou de pé quando tudo desmoronava. Mônica, que seguiu o filho pelo mundo e ficou de joelhos quando tudo parecia impossível. As duas esperaram, as duas choraram, as duas viram a ressurreição, cada uma à sua maneira. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, desde Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu quero abençoar você agora, e eu quero que essa bênção alcance não só você, mas aquela pessoa por quem você chora. Que o Deus fiel, o Deus que Paulo proclamou hoje, o Deus que sustentou Mônica durante 30 anos, o Deus que transformou o rebelde Agostinho no Santo Agostinho, abençoe a sua espera, que Ele recolha cada lágrima que você derramou em silêncio e as transforme em chuva sobre o coração seco de quem você ama. Que Ele te dê a perseverança que só Ele pode dar, não a perseverança dos fortes, mas a perseverança dos fiéis. Que Ele te dê olhos para ver o que ainda não é visível e ouvidos para ouvir o que ainda não foi dito, e que naquele dia que virá, porque Deus é fiel e Ele prometeu, e Ele não mente, naquele dia em que a resposta chegar, você possa dizer como Mônica disse na janela de Ostia: já nada me prende a esta vida, a minha esperança se realizou. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça brilhar sobre ti a sua face e te dê a paz, não a paz de quem já recebeu, mas a paz de quem confia enquanto espera. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de ir, eu quero te contar uma última coisa. Quando Agostinho escreveu as Confissões, ele dedicou páginas inteiras à mãe, descreveu as lágrimas dela, descreveu a paciência dela, descreveu a fé absurda, irracional, teimosa, linda, de uma mulher que nunca desistiu. E no final, ele escreveu uma oração pedindo que todos os que lessem aquele livro se lembrassem de Mônica e Patrício, a mãe que chorou e o pai que se converteu. Agostinho não se tornou santo apesar das lágrimas da mãe, tornou-se santo por causa delas. Cada lágrima de Mônica foi uma gota de graça derramada sobre a dureza do coração dele, e Deus não desperdiçou nenhuma. Então, se hoje você vai chorar pelo seu filho, pela sua família, pela sua vida, pelo futuro que não enxerga, chore, mas chore diante de Deus, porque diante de Deus a lágrima não cai no chão, cai nas mãos dele, e ele sabe o que fazer com ela. O bispo disse a Mônica: é impossível que o filho de tantas lágrimas se perca. Eu repito para você hoje: é impossível que as suas lágrimas se percam. Cada uma delas é contada,
cada uma delas é guardada, cada uma delas está trabalhando no invisível, preparando algo que os seus olhos ainda não podem ver, mas que o seu coração, se ficar atento, já pode pressentir. Quem espera com lágrimas, colhe. Tenha um dia abençoado. Nos vemos amanhã, quando celebraremos Santo Agostinho, o filho que voltou. Fique com Deus.